O medo nos limita. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus. Nós estamos aqui para aprender o que Deus tem a nos ensinar, a fim de que nós possamos progredir na nossa vida espiritual e emocional. É por isso que Deus nos convida a ler hoje o Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho, que foi escrito por Marcos no capítulo 9, versículos do 30 ao 37. E hoje Deus quer falar conosco o seguinte: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Vemos aqui hoje nesse evangelho que o medo limita os discípulos. Essa é uma verdade muito presente na nossa vida. Perceba, os discípulos não perguntam para Jesus sobre o que ele estava falando porque eles tinham medo. E afinal, do que eles tinham medo? Será que era de descobrir a verdade? Será que eles tinham medo da reação de Jesus? Afinal, do que eles tinham medo? Mas saiba que independente de qual for o medo deles ou qual foi, eles ficaram limitados por causa do medo. O medo vai nos impedir de descobrir as coisas. Nós estamos numa era muito abundante de informação, conhecimento. Portanto, hoje, nós não precisamos esperar mais ninguém para aprender algum assunto. Basta você ir no Google, pesquisar, e você aprenderá como fazer um bolo, como arrumar algum mecanismo, alguma ferramenta, você conseguirá. Essa é a boa parte dessa era que nós vivemos da informação e da tecnologia. E perceba, ainda assim, mesmo com tantos recursos ao nosso dispor, principalmente o recurso da Palavra de Deus, que nos ensina dos demais assuntos da vida, que nós podemos usá-los na nossa vida para podermos progredir, a gente não usa. Às vezes a gente não abre a Bíblia porque a gente tem medo de não conseguir ler o que a Bíblia vai dizer, de não entender um significado. E aqui fica uma orientação de Deus para nós. Pare de impedir que o medo faça você progredir, principalmente no conhecimento da verdade. Se você não sabe alguma coisa, busque hoje na internet para aprender a realizar esse algo. Se você não sabe lidar alguma área da sua vida, financeira, emocional e espiritual, pare de ter medo e busque na Palavra de Deus. Aqui está escrito tudo o que precisamos para ter uma vida abençoada e honrar a Deus sobre todas as coisas. Mas, enquanto você deixar o medo te limitar, você vai estagnar na sua vida. Todas as áreas da sua vida irão parar por causa do medo. E era esse problema que os discípulos passaram naquele momento com Jesus. O medo impediu eles de entenderem qual era o propósito que Jesus tinha de cumprir enquanto caminhava com eles. E por não entender o propósito de Jesus, eles começam a brigar e discutir por uma coisa muito inferior, que era quem seria o maior entre os apóstolos ali para poder governar o grupo. Perceba, parece que a única parte que eles entenderam do que Jesus explicava é que Jesus iria morrer. Parece que a parte de ressuscitar eles não entenderam, porque eles discutiam quem seria o maior entre eles, já talvez prevendo que Jesus morreria e um deles precisariam assumir o grupo dali para frente depois que Jesus morresse. Mas veja, o medo cegou a realidade da ressurreição de Cristo para eles e eles não buscaram entender a verdade do propósito que Jesus veio trazer para eles naquela época. Será que o medo está impedindo você de crescer e entender o seu propósito e de entender o que Deus tem como propósito para você? É por isso que eu te convido a buscar o conhecimento, principalmente da verdade, porque ela
te libertará e ajudará você a entender qual é o seu propósito aqui e agora. Parabéns para você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Hoje você sai daqui sabendo que é preciso parar de deixar com que o medo governe a sua vida, a fim de que você descubra o seu propósito de vida aqui nessa terra para poder honrar a Deus com o seu jeito, com seus dons, com seus talentos. E é por isso que amanhã eu convido você a estar aqui comigo novamente, se Deus quiser, para que juntos nós possamos conhecer a verdade, a fim de que ela nos liberte e diminua em nós cada vez mais o medo, ao ponto de que nós possamos agir para o que Deus quiser da nossa vida. Desde já desejo tudo de bom para você, um grande abraço e até mais.